Eu estava no meio da minha valsa de casamento, quando meu noivo sussurrou no meu ouvido as palavras que destruíram tudo em segundos. Você realmente achou que eu ia passar o resto da vida com você? Ela está aqui, assistindo. 200 convidados nos observavam enquanto ele apontava para uma mulher entre a multidão. Sua amante. Mas o que Rafael não esperava era a minha reação. O que eu fiz nos minutos seguintes chocou cada pessoa naquele salão e virou completamente a história de cabeça para baixo. Se você já passou por uma traição ou conhece alguém que precisava ter reagido assim, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Conte nos comentários. Você teria tido essa coragem? Porque a história está apenas começando. Meu nome é Carolina Mendes. Tenho 32 anos e trabalho como arquiteta em Curitiba. Durante anos, construí minha carreira tijolo por tijolo, projeto por projeto, até me tornar sócia de um escritório respeitado na cidade. Minha vida era exatamente como eu planejei, organizada, estável, previsível, até conhecer Rafael Borges. Nos conhecemos há 3 anos em um evento corporativo no Museu Oscar Niemeyer. Ele era tudo o que os outros homens não eram. Alto, charmoso, dono de um sorriso que parecia ter sido desenhado para desarmar qualquer defesa. Empresário bem-sucedido, filho de uma família tradicional de Curitiba, Rafael tinha aquele tipo de confiança que vem de quem nunca precisou lutar por nada na vida. E eu, ingênua, achei que aquilo era segurança. Os primeiros meses foram intensos. Jantares em restaurantes sofisticados, viagens para a praia, presentes caros que eu nem pedia. Ele me apresentou para a família dele como se eu fosse um troféu. A mãe dele, Marília, me olhava com aquele sorriso apertado de quem aprova por obrigação, não por afeto. O pai, Henrique, era distante, sempre ocupado demais para conversas longas. Mas os sinais estavam lá. Eu só não quis ver. As mensagens que ele escondia virando a tela do celular para baixo. As viagens de negócios que se tornaram cada vez mais frequentes. A frieza crescente nos nossos momentos a sós, como se ele estivesse cumprindo um papel, não vivendo uma relação. Quando ele me pediu em casamento, em uma noite chuvosa na Ópera de Arame, eu chorei de alegria. Hoje, percebo que ele chorava por motivos bem diferentes. O planejamento do casamento levou 8 meses. Escolhi cada detalhe com cuidado obsessivo. O salão histórico no centro de Curitiba, com seus lustres de cristal e piso de madeira centenária. As flores brancas importadas. O vestido de renda francesa que custou mais do que meu primeiro carro. Eu queria perfeição porque acreditava que estava construindo o início de algo eterno. Nas semanas antes do casamento, a sensação estranha voltou. Rafael estava ainda mais distante. Reuniões que se estendiam madrugada adentro. Ligações que ele atendia saindo do quarto. Uma vez, encontrei um recibo de joalheria no bolso do paletó dele. Um colar que eu nunca recebi. Quando perguntei, ele disse que era um presente para a secretária que estava se aposentando. Eu engoli a mentira porque não queria acreditar na verdade. A manhã do meu casamento começou com o céu de Curitiba naquele tom de azul gelado que só o inverno da cidade consegue produzir. Acordei às 6 da manhã no quarto do hotel, cercada pelas minhas amigas e pela minha mãe. O vestido pendurado como uma escultura branca, o véu delicadamente arrumado sobre a cama, as flores recém-chegadas exalando perfume pela suíte inteira. Minha mãe segurou minha mão enquanto a maquiadora trabalhava no meu rosto. "Você está radiante", ela disse, e eu queria acreditar que era felicidade o que eu sentia, não aquele aperto no peito que insistia em aparecer toda vez que eu pensava em Rafael. Minhas amigas riam, tiravam fotos, brindavam com champanhe. Tudo parecia perfeito demais. E coisas perfeitas demais sempre escondem rachaduras. Quando cheguei ao salão às 5 da tarde, 200 convidados já ocupavam as cadeiras decoradas com laços de cetim. O lustre central brilhava como 1000 estrelas suspensas. O pianista tocava suavemente enquanto as pessoas conversavam em tons baixos, elegantes, do jeito que casamentos tradicionais exigem. Meu pai me acompanhou pelo corredor central, e eu via Rafael no altar, impecável em seu smoking preto, com aquele sorriso que escondia tudo.
A cerimônia transcorreu como nos ensaios. As palavras do juiz ecoaram pelo salão. Os votos foram ditos, as alianças trocadas, e o beijo selou o que eu acreditava ser para sempre. Os aplausos explodiram. Fotografias foram tiradas. E então veio o momento que todos esperavam, a valsa dos noivos. A orquestra começou a tocar a música que escolhemos juntos meses atrás. Rafael me guiou até o centro do salão, sua mão firme na minha cintura, a outra segurando a minha. Giramos sob as luzes suaves enquanto todos assistiam, sorridentes, emocionados, testemunhas do que deveria ser o amor. Foi então que ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Você realmente achou que eu ia passar o resto da vida com você? Continuei dançando. Meu corpo se moveu automaticamente, mas minha mente congelou. Ela está aqui assistindo. A mulher que eu realmente amo. Ele apontou discretamente com o queixo para uma mulher de vestido vermelho no fundo do salão. Cabelos loiros, sorriso satisfeito, braços cruzados como quem assiste a uma peça de teatro. Eu a conhecia. Daniela. A tal sócia de negócios dele. A música continuava. As pessoas sorriam. E eu parei de dançar. O salão inteiro percebeu. O silêncio se espalhou como mancha de óleo. Rafael franziu a testa, confuso, tentando me puxar de volta para a valsa. Mas eu já estava caminhando em direção ao palco onde a orquestra tocava. Peguei o microfone. Boa noite a todos. Comecei, minha voz firme ecoando pelas caixas de som do salão. Obrigada por estarem aqui neste dia tão especial. Dia que deveria celebrar amor, compromisso e verdade. Rafael estava parado no meio da pista, pálido, os olhos arregalados. Alguns convidados começaram a se entreolhar, sentindo que algo estava errado. Minha mãe levantou da cadeira, a mão na boca. Mas antes de continuarmos com a festa, preciso compartilhar algo com vocês. Algo que descobri há exatos 2 meses e que mudou completamente o significado deste dia. Acenei para o técnico de som que estava preparado. A tela do telão, que até então mostrava fotos nossas, mudou. E lá apareceram as primeiras mensagens. Conversas entre Rafael e Daniela. Textos explícitos, fotos íntimas, planos detalhados de como eles continuariam o relacionamento mesmo após o casamento. Mensagens onde ele chamava nosso casamento de investimento necessário e fachada conveniente. O salão explodiu em murmúrios chocados. Alguém gritou. Rafael correu em direção ao palco, mas meu pai e 2 dos meus primos já estavam bloqueando o caminho. Daniela tentou sair pela porta lateral, mas foi interceptada por convidadas furiosas. Espere, ainda tem mais, continuei, minha voz não tremendo nem por 1 segundo. Porque a traição é apenas a ponta do iceberg. Novas imagens surgiram na tela. Comprovantes de transferências bancárias, documentos adulterados, contratos fraudulentos. Tudo mostrava um esquema de desvio de dinheiro da empresa do próprio pai de Rafael. Valores que somavam mais de 2 milhões de reais. E a sócia nesse esquema? Daniela, é claro. Henrique, o pai de Rafael, levantou da cadeira como se tivesse sido eletrocutado. O rosto vermelho, as veias saltando no pescoço. Marília, a mãe, cobriu o rosto e começou a chorar. A família inteira estava em choque. Alguns familiares de Rafael começaram a gritar. Outros tentavam entender o que estava acontecendo. Descobri tudo isso quando finalmente resolvi investigar para onde ia o dinheiro que Rafael dizia estar investindo em novos negócios. Contratei um investigador particular. Ele me trouxe muito mais do que eu esperava. Rafael tentou subir no palco novamente, mas dessa vez foram seguranças do salão que o seguraram. Ele gritava que eu era louca, que estava inventando tudo, que aquilo era manipulação. Mas as provas estavam lá, na tela gigante, para todos verem. E sabe o que é mais interessante? Continuei, olhando diretamente para Henrique. Seu filho não planejava apenas me trair e roubar sua empresa. Ele planejava te culpar pelo rombo financeiro. Tenho documentos falsificados com sua assinatura, prontos para serem usados caso a auditoria descobrisse as irregularidades.
Henrique avançou em direção ao filho com uma fúria que eu nunca tinha visto em ninguém. Mas eu ainda não tinha terminado. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Nos últimos 2 meses, desde que descobri a traição e o esquema financeiro, não fiquei apenas juntando provas. Fui além. Muito além. Apertei o controle remoto novamente. Novas imagens apareceram na tela. Documentos legais, protocolos oficiais, carimbos de cartórios. Transferi discretamente todas as evidências para um advogado especializado em crimes financeiros. Ele levou tudo para a Polícia Federal. Há 3 dias, foi aberto um inquérito formal investigando Rafael Borges e Daniela Costa por estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. O silêncio no salão era ensurdecedor. Você podia ouvir a respiração das pessoas. Mais do que isso, continuei, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Descobri que o esquema não envolvia apenas a empresa da família. Rafael usou meu nome, minha empresa, meus dados para abrir contas fantasmas e desviar recursos. Eu estava sendo usada como laranja sem saber. Por isso, também sou vítima neste caso, e tenho imunidade total. Rafael caiu de joelhos no chão. Daniela tentou correr novamente, mas dessa vez foram os próprios convidados que a cercaram. Minha amiga Patrícia, que é advogada, já estava ao telefone. Henrique se aproximou do palco, o rosto transfigurado. Você está dizendo que meu filho roubou de mim? Que usou minha confiança para destruir tudo que construí? Não sou eu quem está dizendo, respondi, apontando para a tela. São os documentos dele, as transferências bancárias dele, as conversas dele planejando tudo nos mínimos detalhes. Inclusive como ele iria te afastar da empresa alegando que você estava senil e incapaz. Marília soluçou alto. Alguns familiares de Rafael começaram a se afastar dele como se ele estivesse contaminado. A reputação que ele construiu a vida inteira desmoronava em minutos. Foi então que ouvimos as sirenes. 2 carros da Polícia Federal estacionaram em frente ao salão. 4 agentes entraram com mandados de prisão em mãos. O delegado que liderava a operação se aproximou de mim primeiro. Senhora Carolina Mendes? Confirmando identidade. Sou eu. Obrigado pela colaboração prestada. Seus depoimentos foram fundamentais para a emissão destes mandados. Rafael tentou correr. Foi patético vê-lo tropeçar na própria calça do smoking, ser derrubado por um agente e algemado ali, no meio do salão onde deveria estar celebrando nosso casamento. Daniela não tentou resistir. Ela apenas chorou, borrou toda a maquiagem, implorou por clemência que ninguém estava disposto a dar. Rafael Borges e Daniela Costa, anunciou o delegado em voz alta. Estão presos por estelionato qualificado, formação de organização criminosa e lavagem de capitais. Tudo o que disserem pode ser usado contra vocês. Enquanto eles eram levados para fora, algemados, sob os flashes de celulares de 200 convidados chocados, eu desci do palco. Tirei o véu, tirei a aliança e a coloquei sobre a mesa principal. Olhei para minha mãe, que chorava de orgulho e tristeza misturados. Para meu pai, que acenou com a cabeça, aquele gesto silencioso de aprovação. E para minhas amigas, que me abraçaram como se estivessem segurando alguém que tinha voltado de uma guerra. A festa acabou, anunciei, mas o bar está aberto. Bebam a minha liberdade. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções, processos judiciais e reconstrução. Rafael e Daniela foram formalmente indiciados. As investigações revelaram que o esquema era ainda maior do que eu imaginava. Eles desviaram quase 3 milhões de reais ao longo de 2 anos, usando empresas de fachada e contas em paraísos fiscais. Henrique conseguiu recuperar parte do dinheiro, mas o dano à reputação da família foi irreparável. O casamento, curiosamente, eu não perdi nada. Nos meses de preparação, enquanto juntava provas contra Rafael, contratei discretamente um seguro de evento que cobria cancelamentos por justa causa. Quando apresentei a documentação legal da fraude e da prisão, a seguradora reembolsou cada centavo. O salão, as flores, o vestido, tudo foi ressarcido. Até fiz um pequeno lucro com a venda do vestido para uma loja de noivas de luxo. A repercussão foi inevitável.
a história vazou para a imprensa local. Jornais de Curitiba cobriram o caso. Programas de televisão me convidaram para entrevistas, mas recusei todas. Não queria me tornar um espetáculo. Queria apenas reconstruir minha vida longe daquele pesadelo. 3 meses depois do casamento que não aconteceu, tomei uma decisão radical. Transferi minha sociedade no escritório de arquitetura para minha sócia. Arrumei minhas coisas e me mudei para São Paulo. Cidade grande, onde ninguém conhece sua história, onde você pode recomeçar sem o peso dos olhares de pena ou curiosidade. Aluguei um apartamento pequeno em Pinheiros. Comecei terapia 2 vezes por semana e mergulhei em novos projetos. Aceitei trabalhos que antes recusaria. Reformas residenciais, pequenos comércios, nada glamouroso, mas tudo meu, construído com minhas próprias mãos e decisões. A terapia me ajudou a entender que eu tinha ignorado os sinais não por ingenuidade, mas por medo. Medo de estar sozinha. Medo de admitir que tinha investido tanto tempo em alguém que não valia a pena. Medo de recomeçar do zero. Mas o zero, descobri, às vezes é o melhor lugar para começar. Rafael foi condenado a 6 anos de prisão em regime fechado. Daniela, há 4 anos. Ambos perderam tudo. As empresas, as contas, os imóveis, tudo foi bloqueado e usado para ressarcir as vítimas. Henrique rompeu completamente com o filho. Soube por terceiros que Rafael tentou me escrever da prisão. Queimei a carta sem abrir. 1 ano depois daquela noite, estou aqui, mais forte, mais lúcida, mais eu mesma do que jamais fui. Conheci pessoas incríveis em São Paulo. Fiz novos amigos. Até comecei a namorar de novo, mas agora com os pés no chão e os olhos bem abertos para qualquer sinal de alerta. Olhando para trás, não me arrependo de nada. Nem de ter amado Rafael, porque isso me ensinou o que eu não quero. Nem de ter exposto tudo naquele casamento, porque foi a minha forma de retomar o controle da minha própria narrativa. Às vezes, a vingança mais doce é simplesmente dizer a verdade em voz alta e deixar que as consequências falem por si mesmas. Aprendi que silêncio não é paz, é apenas dor engolida. E que às vezes, para reconstruir, você precisa primeiro ter coragem de destruir o que estava podre desde o início. E você? Já passou por uma situação onde precisou escolher entre engolir a humilhação ou se posicionar com toda a força? Já ignorou sinais porque tinha medo do que eles significavam? Conta aqui nos comentários. Quero saber sua história, como você lidou. O que faria diferente? Se esse relato tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, que é possível se impor, que é possível transformar a pior noite da sua vida no primeiro dia da sua liberdade. E não saia agora. O próximo vídeo recomendado vai te mostrar outra história que você não vai acreditar até o final. Até a próxima!